Galera, se preparem, pois neste vídeo vocês receberão a pior notícia de Shingeki no Kyojin. E só de pensar no que aconteceu nesse capítulo, já bate aquela tristeza do caramba. Então vem comigo para vocês entenderem o que está acontecendo nessa parte da história, que é praticamente o final do anime. Bom, o vídeo ele foi feito com base nos capítulos 137 e 138 do mangá de Shingeki no Kyojin. E o que será mostrado vai ser um breve resumo desses capítulos e vocês ficarão por dentro dos principais acontecimentos deles. E nem preciso avisar também que vai estar forrado de spoiler, né? Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, tudo começa quando o Zeke ele desperta todo mundo que estava lá no mundo do caminho. Meio que revive essas pessoas, que é lá o local onde todos os Eldianos estão conectados. E nesse momento, ele solicita que seus antigos amigos e conhecidos emprestassem suas forças para ajudar seus amigos que estavam batalhando nas costas do Eren, contra os antigos titãs originais. Com isso, Bertolt, Marcel, Porco, Grisha, a Ymir do Titã da Mandíbula, o Eren Kruger, Mr. Xavier e outros amigos começaram a ajudar a Enya, a Pieck e o Jin, protegendo-os dos outros titãs originais ancestrais criados aliados do Eren, permitindo que salvasse o Armin da boca daquele titã que havia comido ele, um que tinha uma língua bem comprida. Momentos depois de tudo isso, o Zeke ele se projeta nas costas do Eren, uma parte dos ossos lá do titã fundador. E nesse mesmo momento que ele se projeta, ele é morto pelo Levi. Após isso, todos que estavam próximos perceberam que o estrondo aparentemente deu uma parada. É como se a morte do Zeke tivesse dado algum impacto e os titãs colossais fizeram uma pausa em sua marcha da morte. Enquanto isso, o Jin já estava próximo à cabeça do Eren e com a ajuda da Pieck ele conseguiu jogar alguns explosivos em seu pescoço e acabou decapitando o tão temido titã fundador, que teve sua cabeça arremessada. Mas mesmo diante disso, o Eren, sendo ele ou não, que a gente não sabe se ele está sendo controlado, né? Ainda continua lutando, porque após essa explosão, algo parecido com uma centopeia meio que surgiu do titã fundador. E imediatamente essa mesma centopeia, ela vai com tudo para tentar se reconectar à cabeça do Eren que foi perdida nessa explosão. E já o Jin começa a dar aquela olhada na cena, no que ele tá vivendo naquele momento e pensa que tá tudo perdido. É aí que chega o Reiner em sua forma de titã encoraçado. Ele entra em cena com aquela força monstruosa. Ele agarra aquela espécie de centopeia, que também parece um verme, né? E prende no chão, impedindo que o corpo se conecte à cabeça novamente. Aí após tudo isso, surge dos céus o Falco em sua forma de titã. Ele chega carregando seus companheiros para fazer o resgate do Jin também daquele local. Ele já informa também que o Armin vai se transformar em titã colossal e fazer aquela grande explosão para destruir todos os ossos do bizarro titã fundador. Já o Jin se preocupa com o Reiner, né, que tá lá naquele momento impedindo que o corpo do titã fundador se una novamente à cabeça, pois ele estará no raio da explosão do titã colossal. Mas todos concordam que ele deve ficar, inclusive ele mesmo, e que provavelmente ele resistirá à explosão por conta da sua resistência, né? Então, o Falco ele dá uma investida com toda a velocidade para cima e consegue se distanciar da explosão com seus companheiros. Já o Armin, ele faz conforme prometido. Ele se transforma em titã colossal e causa uma enorme explosão contra o titã fundador, que já estava sem sua cabeça, né? Deixando totalmente destruído no chão. Todos conseguem escapar da explosão com a ajuda de Falco. E o Reiner, no ato heróico, fica no local lutando até o último momento. O titã fundador ele permanece caído no chão. Todos veem seus ossos desaparecendo. O estrondo totalmente parado. Então a dúvida vem: será que o Eren está morto? Como esperado, a Mikasa já entra em estado de choque, né? E começa a surtar. E com o titã fundador do Eren se desfazendo no chão, o estrondo parado, todos ficam aliviados e novamente vem aquela esperança. Naquele momento, para eles, todo o pesadelo havia passado e agora eles poderiam seguir em frente. Mesmo após a gigantesca explosão, inacreditavelmente aquela criatura parecida com uma centopeia brilhante ainda estava viva. Inclusive ela estava lutando contra o Reiner, que também sobreviveu àquela explosão. Nesse momento todos ficam indignados, porque eles não sabem o que é aquela coisa. Ela é bem parecida com aquela criatura que há muito tempo atrás se uniu à espinha da Ymir Fritz, dando a ela o seu poder de titã fundador.
Enquanto todos estavam espantados com aquela criatura, de repente uma grande explosão acontece e um titã colossal surge das fumaças, possuindo um longo cabelo preto. E para o terror de todos, esse titã, nada mais nada menos, era o próprio Eren. Nesse momento, todos decidem que o Eren não deve chegar perto da criatura brilhante, pois pode acabar se fundindo novamente e reativando o estrondo que no momento está parado. Eles pensam numa forma de matar a centopeia, mas o problema é que a criatura sobreviveu àquela grande explosão. E isso os preocupa, né? Pois o que eles poderiam fazer contra um monstro desses? Instantes depois, uma espécie de fumaça começa a sair da criatura e se espalhar rapidamente pelo local, afetando todas as pessoas que estavam nas proximidades. Logo, o Connie ele percebe que o que está acontecendo ali é a mesma coisa quando seus pais foram transformados em titãs na Vila Hagaku. Ou seja, essa fumaça ela é usada para transformar os Eldianos em titãs puros, sendo imunes apenas os Akermas e os já portadores de titãs originais. Levi imediatamente ordena que todos fujam para não serem transformados, mas infelizmente a fumaça é muito rápida e poucos conseguem escapar. Então galera, o momento que eu disse que entristece muito chegou, o pior acontece. O Jin, o Connie e a Gabi, eles acabam sendo transformados em titãs puros, juntamente com muitos outros Eldianos. Logo surge um exército de titãs e imediatamente começam a atacar as pessoas ao redor, e parecem serem controlados pela criatura misteriosa. E Reiner, sem pensar duas vezes, vai para cima de todos eles para tentar pará-los. Enquanto isso, o Armin e o Eren em suas formas de titãs colossais estão frente a frente se encarando, prontos para começar a porradaria, né? E mano, num piscar de olhos eles já estão trocando socos, fazendo um verdadeiro estrago nas proximidades. Se um titã colossal já é praticamente uma bomba atômica, imagina dois deles, uma batalha ainda com todas as forças. Para ajudar o Reiner contra o exército de titãs puros, a Pieck ela salta das costas do titã do Falco e se transforma em titã em pleno ar, caindo de dente sobre a criatura brilhante. E nesse mesmo momento, a Anne já está segurando a criatura para não permitir que ela se movimente. Ao mesmo tempo que ocorrem essas duas grandes batalhas, o Levi tenta convencer a Mikasa a ajudá-la a matar o Eren, infelizmente, né? Pois é a única forma de conseguir vencer. A Mikasa começa então a ter diversas lembranças e flashbacks com o Eren, e surpreendentemente, ela acaba aceitando a ideia do Levi e se prepara para a missão mais difícil de sua vida. Tendo recebido a informação de que o Eren está dentro da boca do titã colossal, a Mikasa afirma que irá matá-lo e pede ajuda para seus companheiros. Já o Armin então segura a cabeça do Eren, Levi dispara uma lança do trovão em seus dentes, fazendo um buraco lá, sabe? Aí a Mikasa adentra em sua boca com uma velocidade incrível, e o Eren realmente estava lá dentro. Na verdade, apenas sua cabeça só estava interligada a uma espécie de ossos compridos. A Mikasa ela não hesita, imediatamente ela arranca sua cabeça. E para demonstrar o último gesto de amor, ela segura a cabeça do Eren decapitada, para vocês terem noção, e dá um último beijo nele. Poxa, cara, que cena triste. No fundo dessa cena, em que ela deu um beijo no Eren, que ela tá segurando a cabeça dele, a Ymir Fritz aparece totalmente imóvel atrás deles, simplesmente só observando o acontecimento. E esse capítulo ele termina e deixa diversas dúvidas no ar. Será que dessa vez realmente o Eren morreu? O que a Ymir Fritz vai fazer a partir de agora? O Reiner, a Anne e a Pieck aos poucos estão sendo derrotados pela multidão de titãs. Aí galera, eu peço para que vocês comentem aí o que vocês acham que vai acontecer depois de tudo isso. Se vocês realmente acham que o Eren morreu, que fim que vai ter aquela luta do Reiner, da Anne e da Pieck contra aquela criatura e aquela multidão de titãs. E é isso galera, muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, mesmo tendo sido muito triste, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, mete o dedo no like, e é isso galera, até o próximo vídeo, falou!